Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando mais um dia na presença do nosso Deus e nesta madrugada nós estamos aqui para poder abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Olha, presta atenção que esta mensagem ela tem um poder de transformar, mudar muitas coisas na sua vida à medida que você crê. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, e versículo de número 1. Diz assim, ó: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Veja essa palavra, paz. Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem nós pregamos nessa quarta-feira, foi uma bênção e eu quero aqui de novo levar a quem ainda não ouviu. Essa palavra paz é tudo que nós almejamos e precisamos. Jesus diz assim, ó: a paz que eu vou lá dou, o mundo não o conheceu. O mundo não pode dar. A paz que eu vou lá dou é diferente do mundo. Não se turbe o vosso coração. Então, quando nós vemos alguns exemplos na Bíblia, quando a gente paramos para meditar, a gente viu na Bíblia que todas as vezes, antes de Deus fazer um milagre na vida de quem estava aflito, o doente que estava aflito, amargurado, a pessoa que estava chorando, a pessoa que perdeu um ente querido, todas as vezes que Jesus ia em encontro de um milagre, a primeira coisa que ele fazia era colocar paz no coração do desesperado, do angustiado. Ele chegava sempre e dizia: não temas, não tenha medo, não chores, não espantes, não temes. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós podemos chegar, quando nós chegamos a Ele, endividados, amargurados, a primeira coisa que Ele vai fazer não é te dar sua cura, mas a primeira coisa que Ele vai te dar é paz na tua alma. Porque quando você tem paz, você tem confiança sobre aquilo que você está enfrentando, sobre aquilo que você está passando. E isto nós podemos ver na Bíblia. A Bíblia diz no livro de Gênesis 21 sobre Agar no deserto. Ela era uma escrava, né, ali de uma serva de Abraão. E ela teve um filho com Abraão. E ela não deu mais certo com Sara. Resumindo, Sara colocou ela para fora e ela foi embora no meio daquele deserto errante, né? Ela saiu com um pouquinho de odre, de água no odre. E quando a água do odre acabou, a Bíblia diz que Agar pegou seu menino, colocou uma distância longe dela e ela não queria ver a morte do menino. Então ela começou a chorar, o menino também chorava. E naquele momento o anjo chegou e disse: Agar, por que choras? Deus ouviu a voz do menino. Não temas, ou seja, não tenha medo, Agar, não tenha medo. E naquele momento, a Bíblia diz que quando Agar recebeu essa voz, essa palavra, Deus abriu seus olhos e ela viu que bem próximo dela havia um poço de água. E ela foi lá, pegou seu odre, encheu de água e deu a água para o menino. Então, olha só, o medo da morte, ela estava tão cega, desesperada, que ela estava cega. Ela não conseguiu ver aquela fonte de água, ela não conseguiu ver. Então, quando a gente começa a imaginar, você vai entrelaçando uma coisa com outra. Você sabia que antes do homem ter pecado, não havia medo? Olha só, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 10, mais ou menos 11, quando o homem pecou, transgrediu, veja que Deus veio e falou assim: Adão,
onde você está? E ele respondeu e disse: Senhor, eu vi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo. Tive medo, por isso me escondi. Você viu que o medo também, ele faz nós escondermos atrás dos problemas. O medo faz a gente se render, se prostrar. Assim como Adão teve medo, ele teve medo da voz de Deus, e ele começou a se esconder. O diabo astuto e sagaz, a primeira coisa quando o homem transgrediu com Deus foi o diabo colocou o medo de Deus entre o homem, porque ele sabia que o medo por si só destruía o ser humano. Uma pessoa que ele age com medo, ele não consegue fazer absolutamente nada certo. Ou uma pessoa que anda com medo, ele anda abatido, preocupado, aflito. Tudo que ele vai fazer, ele pode até ir na igreja, mas se ele não entregar a sua vida de fato a Jesus, ele vai viver uma vida de aparência, uma vida artificial. Ele não consegue desenvolver essa coragem que é confiar na palavra de Deus. Agora, para terminar, eu vou te dar um exemplo de lição e essa você vai entender tudo o que você ouviu até agora. A Bíblia diz que quando Jesus veio andando sobre as águas, lá no livro de Mateus 14, quando Jesus veio andando sobre as águas, olha só, os discípulos estavam já na quarta vigília da noite, remavam, mas não conseguiam sair do lugar, porque o vento lhe era ao contrário. O vento era ao contrário. Eles remavam, mas não conseguiam sair do lugar. Isso já era tarde, era a quarta vigília da noite, na madrugada, né? Então, não havia salvamento, não havia nenhuma sorte de salvamento. Então, Pedro pensou que ia morrer, juntamente com seus discípulos. Eles estavam preocupados, eles estavam desesperados, eles estavam em pânico. E eles sabiam que ia morrer, não tinha jeito. No meio daquele mar imenso, numa madrugada escura, e as tormentas que faziam com que o barco ia de um lado para o outro, e a água invadindo aquele barco. Então ele só viu a morte. E naquele medo do desespero da morte, quem é que aparece? Jesus, andando por sobre as águas. Só que o medo é complicado. Quando Pedro viu Jesus, ele disse assim: Nossa, é um fantasma. E naquele momento Jesus respondeu: Não temas, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Repara que naquele momento Jesus falou assim: Não tenha medo, não tenha medo, fica tranquilo. E naquele momento Jesus já colocou paz na alma deles, colocou uma tranquilidade. E veja que naquele momento que eles estavam desesperados, Jesus não acalmou a tempestade. Isso é interessante você ver, porque em outros momentos na Bíblia você vê que Jesus acalmou a tempestade, mas nesta passagem não, ele não acalmou. Mas primeiro ele acalmou o medo que estava sobre o coração de Pedro. Ele diz: Não temais, sou eu, tenha bom ânimo. Naquele momento todos eles receberam aquela paz, eles acreditaram que era Jesus. E ao mesmo tempo, Pedro disse assim: Se tu és o Cristo, manda eu ter contigo. Veja, o homem que estavam gritando de medo, desesperado, com medo da morte, aí com pouco ele já disse assim: Manda eu ter contigo sobre as águas. Veja isso. E Jesus falou bem assim: Vem, vem. E a Bíblia diz que Pedro saltou do barco e começou a andar por sobre as águas. Agora, entenda uma coisa: a tormenta tinha parado? Não, a tormenta não tinha parado. Mas não teria nenhum problema se a tormenta não tivesse parado, porque agora Pedro já estava com paz no seu coração. Pedro agora, aquele mesmo Pedro que estava com medo da morte, ele já estava com paz na alma. Havia trevas? Havia. Escuridão, era a madrugada, na quarta vigília.
mais ou menos, basicamente, de 3, 4 horas da manhã. Então, mas não tinha problema aquela escuridão, porque agora Pedro estava com paz na sua alma, tranquilidade, confiança. Então você viu que como é que mudou o cenário? Existe como você mudar o cenário da sua vida. Talvez você tenha enfrentado algo, pedido algo para Deus e nada tenha acontecido no seu tempo, na sua época. Só que à medida que você entrega a sua vida a Deus e você recebe paz na sua alma, você começa a encarar esse mesmo problema, essa mesma situação, seja doença, seja um problema conjugal, financeiro, seja o que for, você agora vai encarar de forma diferente, porque agora você tem paz na sua alma. Veja que não mudou a tempestade, Jesus não acalmou aquela tempestade. Nesta passagem, não. Mas só que Jesus chegou e disse: não tenha medo, não tem mais, sou eu, não espante, tenha bom ânimo. Então, naquele momento, Pedro teve essa ousadia, porque ele recebeu essa paz de Jesus. Se você também fazer o mesmo, entregar sua vida a Deus, você vai ver que essa doença não é para a morte. Esse problema que surgiu não vai te destruir de forma alguma. De forma alguma, esse problema não vai te dilacerar. Agora, o medo faz você se destruir automaticamente. O medo faz você se destruir automaticamente. Não tem jeito. O medo faz as portas se fecharem. O medo faz você ver algo acontecer. Aquilo que era a solução vira problema. Jesus veio andando sobre as águas e Pedro viu um fantasma. Jesus era a solução, mas eles viram fantasma. Então, aquilo que era a solução acaba virando problema, o caso do medo. O medo faz as portas se fecharem. Quando Jesus veio e apareceu aos discípulos e entrou naquela casa, a porta estava trancada. O medo faz as portas trancar. E ele entrou e disse: Pai, seja convosco. E eles estavam todos aterrados, com medo. Então, no Salmo 34 diz: busquei o Senhor, Ele me livrou de todos os meus medos, todos os meus temores, Ele me livrou. Então, encara essa mesma tripulação da sua vida, encara essa mesma tormenta. Se as águas ou a tempestade não parar, Ele faz você andar sobre as águas, porque agora você está com paz na tua alma, agora você tem tranquilidade. Você sabe que essa tempestade, essa tormenta não vai te destruir. Então, receba essa palavra no seu coração. Lembre do que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, aquele que você sabe que está com seu coração dilacerado de medo por causa de alguma situação. Compartilhe essa mensagem e ajuda-nos a palavra de Deus transformadora renovar o homem de dentro para fora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Meu Deus, tira esse medo, tira essa ansiedade, tira essa preocupação, porque o homem, ainda que ele não crer no Senhor, mas a alma dele necessita da tua presença. O homem sem a tua presença anda desesperado, angustiado, anda cheio de temores, Senhor. Mas aquele que te busca e entrega a vida ao Senhor, o Senhor em primeiro lugar coloca paz. Assim como diz Abacuque, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que possa acontecer, ainda que o mundo possa transtornar, mesmo assim nós teremos confiança, teremos paz, Senhor, na nossa alma. Ainda que um exército vier contra nós, mesmo assim não se atemorizará o nosso coração. Meu Deus, abençoe todos que ouviram essa palavra. Traga paz na alma deles. E a tua paz
preencherá todo o seu entendimento. Receba saúde e que você possa encarar toda a situação com muita fé e determinação, e você verás o livramento de Deus sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz. Um ótimo dia e com toda a sorte de bênção.